Boa tarde para a galera que está assistindo a gente aí no YouTube, galera, os apoiadores, galera do coletivo, né? Estamos aqui para gravar mais um Conversa Ordinária, hoje sobre samba. Não dava para não chamar a Ângela e a Luana, né? Para falar de samba, pô. Enfim. E aí, estamos nessa aí para trocar essa ideia. Boa tarde, Ângela, tudo bem contigo? Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde, Luana. Um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez. Muito obrigada pelo convite. Lua, como é que você está? Tudo bom? Tudo bem, querido. Obrigada de novo, Ricardo e Ronaldo, pelo convite. Sempre bom voltar aqui. Já estava com saudade. Que bom a gente se encontrar de novo. E agora, para falar de samba, melhor ainda. E aí, Ronaldão, como é que estão as coisas aí em Madureira, Ronaldão? Tudo bem, tudo tranquilo, né? Vai ficar melhor agora que a gente vai falar de samba, né? Aqui dentro tá tudo bem. É isso aí. Bom, galera, o assunto é samba e, pô, sei lá, a gente pode falar de samba sob diversas perspectivas. E falar de samba é difícil de conseguir fechar o assunto, né? O assunto vai se abrindo cada vez mais. Então, enfim, até passar primeiro para o Ronaldão aí para saber que ele veio nessa, pô, não dá para falar de samba sem falar sobre a perspectiva do samba como ferramenta de ancestralidade, como espaço de aquilombamento, né? Então, até, pô, como o Ronaldão que levantou essa lebre, passar primeiro para ele aí, para ele falar um pouco. Pô, uma honra, né? Uma conversa que envolva a família Bretas, né? Que envolva a Lua, né? Que é samba, né? Eu tenho a palavra primeiro, pô, uma honra e vamos lá. Cara, não tem como eu não pensar em samba sem pensar na minha formação como indivíduo, né? Na minha criação. E o que é curioso nisso, né? É que como eu demorei a desenvolver uma identidade preta, né? Eram coisas que estavam dentro da minha essência, estavam dentro de mim, passaram por mim, e alguns momentos, alguns insights da minha vida só afloravam, mas eu não percebia. E agora, fazendo essa construção com o coletivo Conversa Ordinária, e fazendo essa imersão de conceitos, né, como eu e Bruninha falamos no coletivo, né, quando a gente faz essa imersão, a gente começa a perceber aspectos que ficaram no passado, né, e que agora a gente consegue juntar esse quebra-cabeça. Né? Não é porque está aqui, uma das conversas que me influenciou bastante nessa coisa de pensar samba e família, e agora a gente pensar ancestralidade, porque há 3 meses atrás ancestralidade era uma palavra que não estava no meu vocabulário, né? Sabia o conceito, tudo mais, mas não usava. E hoje eu falo ancestralidade toda hora, né? Os cariocas, né? O carioca usa o porra como vírgula. Eu falo em ancestralidade o tempo inteiro. Eu parei de usar essa vírgula e falei em ancestralidade aqui no momento o tempo todo agora. Minhas vírgulas melhoraram, né? Então, cara, a conversa que a gente teve com o Ângela contou coisas de Oswaldo Cruz, Madureira, da sua família, histórias de Candeia, que espero que ela vá presentear a gente com isso de novo hoje. E aí eu fui percebendo a construção da minha infância, né? Eu já contei isso várias vezes aqui no coletivo, que era a minha mãe até hoje. Minha mãe, ela tem princípio de Alzheimer, está esquecendo as coisas, né? A memória dela está falhando por conta da idade e tal, né? Mas até hoje a minha mãe acorda e ela vai no quintal e ela canta claramente. Eu falei isso aqui com o Lazir se emocionou, Lazir Simval, né? E o quanto que é rico, né, esse programa. Eu falei isso aqui com o Lazir, o íntimo de Lazir Simval, né? Mas até hoje eu tenho isso guardado porque a memória de minha mãe é uma falha, mas ela canta todas as músicas de Clara Nunes, ela nem sabe mais que é de Clara Nunes, né? E aí você vai fazendo uma construção, né? Um dos lugares que eu me apaixonei na vida foi Florianópolis, né? E eu comecei a conhecer Florianópolis por volta de 2002, 2003, né? E eu já tinha muito minha identidade embranquecida por conta da faculdade, né, e tal. E aí eu ia muito para lá com outra pessoa aqui do coletivo, que é o Fernando, né, que é o nosso diretor das sombras. E, cara, as primeiras vezes que eu fui para Florianópolis,
A única coisa que a gente fazia em Florianópolis era procurar samba de raiz. Isso era incondicional. A gente ficava muito na Lagoa da Conceição. Quem conhece Florianópolis sabe que ali é tipo uma província, né? Cravada no meio de morros e tal, com praias e lagoas. E, cara, a gente saía dali e ia lá pro continente por causa de um samba de raiz, né? Que é o samba do Seu Tião, falecido, mas que marcou a história em Florianópolis. E toda sexta-feira a gente ia pro samba do Seu Tião e eu não sabia explicar isso direito, né? E aí, com esse encaixe, meu pai também adoeceu e com as conversas dele, nos últimos momentos dele de vida, ele me falava das nossas caminhadas para Ricardo Albuquerque e tal, que a gente ia para a quebrada, né, para a favela e tal. E ele me largava lá, e quando a gente chegava num lugar assim, eu tinha total liberdade de brincar, correr, e tudo permeado a samba, a pagode. Né? E quando eu conheci, já fazendo essa linha do tempo, já pulando aqui para o Conversa Ordinária, eu comecei a perceber coisas em mim que eu nunca tinha percebido. Né? A importância de Roberto Ribeiro na minha formação, né? A importância do samba do trem, que eu cantava todas as músicas do samba do trem, ia para o Oswaldo Cruz, e como eu não tinha aquela identidade diária com isso, eu falava, cara, como é que você conhece essas coisas? Né? E aí, isso tudo vem com esse aspecto da ancestralidade, né? Quem plantou essa semente em mim foi meu pai e minha mãe. Por isso que eu ligo muito samba à ancestralidade. E ontem, por exemplo, eu estava conversando com a Vicky, que também é uma das meninas que participa aqui com a gente e tal, e a Vicky estava falando sobre ancestralidade e da necessidade que ela está sentindo de fazer um programa sobre ancestralidade. E ela me falou uma coisa muito bonita. A pandemia está me atrapalhando. Eu falei, por que, Vicky? Ela, porque eu preciso, para fazer um programa de ancestralidade, eu tenho que conversar com minha avó. E aí eu pensei assim, cara, é sensacional isso, né? Então, cara, você faz essa junção, o programa de Lazer Simval aqui, cara, eu chorei o programa inteiro, né? Porque aquilo ali me remetia a cada lembrança e tal. Hoje cedo eu fiz um post, né? E era de Dona Ivone Lara, né? E, cara, aí eu fui procurar músicas de Ivone Lara e eu fiquei, nossa, eu cantei essas músicas a minha infância inteira, só que eu não sabia o nome delas. Então, são essas coisas e esses encontros, né? Esses encontros de ancestralidade, esses códigos, essas conversas, né? Que fazem aflorar algo que está adormecido dentro da gente, né? E aí, para terminar esse trecho da minha fala, que depois eu tenho uma historinha para contar para vocês, mas para passar para as meninas, né? Tem uma coisa que é muito importante que a gente conversou, o Alexandre conversou aqui com a gente, e é o capítulo que baixou hoje no YouTube sobre cinema, né? E a gente estava tendo um debate de por que esses filmes, como Black Panther, a imagem do Chadwick e tal, é tão importante para a juventude de hoje. Esses filmes conseguem extrair de dentro dessa juventude algo que eles nem sabem que existe na essência deles. Isso é muito importante. Eu que debruço muito em estudos psicológicos, tem uma coisa dentro da psicologia que é dita que é a memória episódica, né? Que a gente tem a memória de um momento que a gente viveu, só que a gente esquece do momento. Isso está muito marcado na nossa infância e na educação que é passada pelos nossos pais. A gente esquece os episódios, mas aquele momento fica dentro da nossa identidade ali em algum lugar. E ele tem que ser resgatado de alguma forma. Então, vocês estão resgatando esse em mim. O Conversa Ordinária resgata isso em mim. Eu consigo fazer esse link hoje de toda a educação que eu tive com meu pai, com minha mãe, e consigo entender por que eu tenho essa proximidade com um samba tão grande que nem eu entendi, né? Por conta desses links que a gente está criando juntos aqui nesse programa. Boa, Ronaldão. Pô, passar para a Lua, para ela falar um pouco aí. Lua, pô, conheço a Lua de alguns sambas da época de fundão, né? De alguns sambas. Bom a gente não falar muito disso, porque isso já faz muito tempo. Ia passar para a Lua, deu uma travada, voltou. Então, Lua, fala um pouco aí. Até porque você, além de ter essa pegada não só de ouvir samba, mas também de tocar samba, né? Tá compondo e tal. Então, fala dessa tua relação com o samba.
Tá rolando um delay com a Lua. Acho que ela travou. Travou. Para mim, Bom, ela travou. Bom, Ah, então vamos para a Ângela, né? Que aí eu até deixei a Ângela por último, que agora vem um. Peraí. Final de história. Ai, olha ela aí. Ouvi a vozinha dela. Eu vi um Ela pé- tá dando uma travada. Né? Mas vai lá, Ângela. Lua vai entrar de novo já já. Não tem, para mim, assim, não tem saída, né? O samba tá na minha constituição. Não tem saída, tá no DNA. Então, de todos nós, né, da família, é muito interessante isso. Quando eu me lembro da minha avó, eu me lembro da minha avó cantando samba. Quando eu me lembro da casa da minha avó, ela tinha uma vitrolinha com uma série de LPs, né, de vinis. E ela, como o Ronaldo falou da lembrança da Bebel, a minha avó, a lembrança que eu tenho dela é do samba, tocando na vitrolinha dela. Ela ouvia samba o dia todo. E é muito interessante que quando em alguns lugares eu canto aqueles sambas antigos da velha guarda da Portela, eu canto todos. Eu falo, como assim? Né? Aquela coisa assim, tá aqui, tá na respiração, tá no sangue, tá na pele. E isso acontece com minha filha também. Ela tem ido, estava indo, né, aos sambas. E aí ela, mãe, eu canto. Eu não sei de onde que vem, mas eu canto. É muito interessante você perceber que isso é parte da sua constituição. E aí essa constituição é ancestral, né? Porque a gente vem sendo embalado por ela. E isso constitui também os laços de afeto, né? Porque nós somos portelenses de raiz. Mas como viemos morar na Tijuca, algumas filhas, sobrinhas, assim, minha filha não, mas algumas sobrinhas são salgueirenses. A gente fala, como você pode ser salgueirense? Mas a gente perdoa. A gente perdoa, porque assim a gente não pode dar a nossa história. Assim, a história é uma construção, e uma construção que tem a ver com esse coletivo da família, mas também é uma construção individual, né? E a vivência delas de samba é uma vivência próxima da quadra do Salgueiro, indo a ensaio do Salgueiro, então, e Mangueira também. Mas não tem jeito, assim, a Portela, a águia está lá no DNA, né? Não tem saída. E isso é muito interessante quando você percebe que as lembranças de infância, que são inúmeras, eu me lembro de coisas de quando eu era muito pequenininha, tem a ver com samba. Isso é muito doido. E aí, assim, como é que você faz com tudo isso, assim, né? Então, quando toca um samba e você canta, e quando você... e canta... Eu já falei para vocês do Reza Lenda, né? O pessoal do Reza Lenda, eles gostam desses sambas antigos, né? E aí, uma vez... E tem um rapaz que tem uma música bonita, ele canta, assim, meio parecido com o Monarca, tem um lance meio monarqueado, assim, de cantar, né? E ele traz aqueles sambas antigos da velha guarda. E aí eu estava cantando, ele cantando, pouca gente cantava, porque... E eu cantando todas. Aí ele disse, pô, gostei, você canta tudo. Eu canto tudo, mas eu não sei de onde que vem esse tudo, entendeu? E aí sai. É muito interessante, é muito legal isso. Vai, Lu, ela voltou aí. Agora sim, agora Lua, sim. Mas eu estava Lua ouvindo mudou. vocês. Eu fechei aqui para vocês não ficarem vendo me mudando. Mudei a rede aqui. Acho que vai agora. Vai lá, Lua, fala um pouco dessa tua relação com o samba. Agora você compõe, toca, enfim, eu sei que, pô, tá nessa pilha de samba há muito tempo, né? A gente já se trombou em vários sambas por aí. Assim, eu queria começar falando sobre a fala do Ronaldo, que é uma fala que me toca bastante, porque é uma fala que se assemelha muito ao que aconteceu comigo, assim. Eu não tive um processo, eu não julgo assim, como um processo de não me identificar enquanto uma mulher negra, mas eu não tinha uma visão ampla do que era ser uma mulher preta, né?
E o meu encontro com essa mulher que hoje eu sou, e assim, com o começo dessa mulher que hoje eu sou, veio muito junto com o meu reencontro, com o meu mergulhar no samba, vamos dizer assim, né? Porque assim como o Ronaldo, o samba sempre fez parte da minha vida, ele sempre esteve, né, dentro da minha casa, tocando nos discos e tudo mais, na vitrola, mas tocava-se de tudo também. E eu gostava, mas não era aquela paixão imensa e tal. E quando eu me reencontro com o samba, e o samba entra na minha vida, assim, passa a fazer parte ativamente da minha vida em 2011, por aí assim, 2010, 2011, ali eu começo a entender de verdade quem eu era. E vem muito junto com o samba e o lugar, né? Os lugares que eu comecei a frequentar por conta do samba. A minha presença frequente na Pedra do Sal, que era um lugar que tem toda uma história, né, tá ligado a toda uma história com o samba e com a cultura preta, né, e com tudo que a gente passou aqui no Rio de Janeiro. Isso era impossível não me reencontrar. As minhas idas à Madureira, na Portela, que eu sou portelense, sabe, tantas idas a trem do samba também e tudo mais, isso tudo não tem como não trazer um reencontro com quem você é, com a sua história e com a sua ancestralidade também, né? E, então, assim, a fala do Ronaldo me tocou bastante. Quando, em 2012, ocorre o surgimento do Moça Prosa, aí isso se concretiza enfim, tatua na minha pele e vai para sempre, sabe? Ali começa uma história muito bonita, assim, de um relacionamento amoroso que já dura aí 8 anos, assim, né? E que eu já não consigo viver. É uma mistura de relacionamento amoroso com paixão enlouquecedora, assim. E é muito, eu vejo muito isso, assim. E engraçado, né? Porque a minha história hoje, assim, tipo, de como eu conheci o Jônio, de, consequentemente, que, né, desencadeia aí a existência do Inácio, tudo está relacionado ao samba. Tudo está relacionado ao samba. A gente se conheceu no samba, a gente começou a ficar no samba, o Inácio, com 2 meses, já estava no samba. Então, é tudo muito relacionado ao samba, assim. E o samba me deu muito mais do que eu imaginava, assim, muito mais do que só esse reencontro, que já seria incrível, porque o samba me deu também a possibilidade de novas profissões que eu nunca pensei que eu poderia atingir. Então, o samba também me deu profissões, formações prazerosas e, por que não, financeiras também, né? Então, assim, me ajudou a perceber que eu poderia ser percussionista, pelo samba que eu começo a compor, e aí, consequentemente, a composição me leva à escrita. Então, assim, é tudo muito pelo samba. Então, eu devo muita coisa ao samba, assim. Muito bom. Pô, falar um pouquinho da minha relação com o samba nessa questão da ancestralidade. Enfim, o samba sempre esteve presente em casa, na vitrola e tal. E, pô, quando eu era criança, minha mãe trabalhava fora, eu tinha que ficar com alguém. Sempre tinha uma empregada, uma faxineira em casa. E sempre ouvindo muito samba, né? E isso também ajudou muito a construir minha relação com o samba, embora em casa também já se ouvisse samba e tal. E tinha uma parte da família que morava no subúrbio, enfim, que também acaba ajudando nessa tua relação. E eu sempre fui muito ligado em música, eu sempre ouvi muito de um monte de coisa, mas chegou uma certa altura da vida, assim, que o samba ele tomou um protagonismo na minha vida pela questão do significado mesmo, de entender que ali no samba, na onda, por exemplo, dos livros do Simas, que ele tem o Pedrinhas Lindinhas, o Mauro Shampoo e outras histórias de futebol, que é aquele lance da vida cotidiana e do quanto ela tem para te ensinar, tá ligado? O samba tem muito disso para mim. O samba, principalmente as letras do samba, tem muito apelo emocional comigo, tem muito, e acabaram
sendo muito responsáveis pelo que eu sou, pelo que eu me tornei na minha vida adulta, né? Aqui todo mundo é portelense, enfim. Ronaldo, como sempre, dia que vai falar de samba de Portela, vem de azul, né? Mas a Ângela estava falando esse lance da velha guarda da Portela. Porra, quando eu descobri, já eram várias músicas que eu conheci e tal, mas quando eu descobri o Portela Passado de Glória, o disco lá dos anos 70 e tal, cara, aquilo foi uma porrada na minha vida, assim, que eu já estava na faculdade, eu devia ter uns 18 anos, 19 anos, tinha alguns sambas ali que eu não conhecia, né, que são sambas que mesmo tô indo numa roda de samba e tal, com o tempo eles vão se perdendo, né? Eu não tive uma vivência na infância tão intrincada com o samba, por exemplo, como a Ângela, né? Embora o samba tivesse presente e tal, mas não tinha essa parada tão intrincada ali. E, cara, aquilo dali, para mim, primeira vez que eu ouvi aquele disco, o Conversa que está indo ao ar hoje, que é sobre pretos no cinema e tal, para o pessoal que está vendo ao vivo, que está ficando público hoje, eu falei mais uma vez, pela milésima vez, da importância de fazer a coisa certa na minha vida, né? E aquele disco tem a mesma importância na minha vida, no conceito de formação mesmo, de formação de identidade, de personalidade, e não só aquele disco, mas porra, Cartola tocava muito lá em casa, mesmo não sendo só pela voz do Cartola, mas Cartola sempre foi uma parada que tocou muito lá em casa, né? Cartola e Noel. E é meio complicado até de falar, mas ele é muito determinante do que eu sou como pessoa, né? E aí vem uma outra questão, quando o Ronaldo fala de ancestralidade, vem uma outra questão, que é esse lance de que, porra, enfim, eu até tenho várias questões geracionais. Hoje em dia, a gente, na nossa geração, já era complicado a molecada ter a paciência de ouvir os mais velhos. Hoje em dia é mais difícil ainda, mas eu acho que o samba, porque aí a gente fala de samba, eu acho que é a representatividade máxima dessa questão preta, que é não só a questão da ancestralidade, mas também do aquilombamento, que é o samba como o espaço onde as pessoas se reúnem, elas trocam ideia, elas trocam experiência, onde o conhecimento é passado, onde o mais velho é quem tem mais valor, sempre, e onde todo mundo vai ouvir o mais velho, né? É uma coisa que é cada vez mais difícil e mais complexa na sociedade de hoje, ainda mais tão imediatista, enfim, com uma certa inversão de valores, e no samba também tá festa, tá reunião, é a onda do Beto sem braço, né? A gente faz samba porque a vida por si só já é uma merda, então a gente tem que fazer samba, né? A gente precisa fazer festa, e ao contrário do que a visão embranquecida do mundo tenta passar, fazer samba não é se alienar, muito pelo contrário. Fazer samba é um ato de resistência política, é um ato de formação social de um grupo, e é um ato identitário. O samba, ele é... Por isso que eu acho que o samba acaba sendo fundamental, e mesmo quando, por exemplo, eu sou agnóstico, mas até no fator religioso, o samba é uma parada fundamental. O samba, ele é o evento, ele é a parada que reúne a religião, a ancestralidade, o aquilombamento, a resistência. Eu acho que, no final das contas, ele acaba sendo o que expressa melhor o que é ser preto, né? E
E o fator democrático e participativo do samba, pô, a Ângela pode falar de Candeia melhor do que qualquer um aqui, mas, enfim, Candeia, que é o cara que resgata mesmo o Partido Alto, e o lance do Partido Alto, de todo mundo entrar na roda, entrar ali, versar, e a participação das pessoas, que é o lance das pessoas terem voz, participarem, entendeu? Então, o samba, ele é muito simbólico em todos os aspectos da sociedade do que é ser preto, né? O samba é uma coisa que é fundamental na minha formação, e eu acho que ele acaba sendo o resumo perfeito do que é ser preto quando a gente vê o samba em tudo aquilo que ele representa, né? Que hoje ele está muito reduzido a ser um estilo musical, né? Quando Simas esteve aqui, ele falou dessa questão da desafricanização do samba, né? Que o Ney Lopes fala muito disso e tal. Então, é esse cuidado que eu acho que a gente precisa ter com o samba, de que, porra, o samba ele representa muito mais do que meramente uma música, ele é uma reunião mesmo. Bom, tô falando pra cacete aqui. Me empolguei, me deixei levar. Vai lá, Ronaldão. Tá sem som. A coisa do microfone, a gente sempre esquece. Mas, como eu estava dizendo no mudo, isso é bom. O samba desperta essas coisas na gente, né? Eu estou esperando aqui, eu mandei o nosso apoiador, né? A gente tem um grande apoiador principal, que é o Wellington, né? E o Wellington é um grande amigo meu de muitos anos, né? E essa história que eu tenho para contar de samba, né? É a história da tia Cecília, né? Que é uma história que surgiu por conta do Wellington, esse doce canalha, né? Então, o Wellington até falou comigo, poxa, o benefício que eu quero do Após, não precisa nem me dar um programa gravado, não, antecipado. Só me lembra dele 30 minutos antes para eu sempre assistir ao vivo. Eu lembrei ele entrou aqui, eu estou esperando já tá aí, chegar deu boa tarde. História da tia Cecília. Já deu boa tarde? Então, Wellington, vamos lá, seu doce canalha, vamos à história da tia Cecília. A história da tia Cecília ela é muito emblemática na minha vida, porque vendo hoje ela é uma construção do que o samba representa na minha vida. Por volta de 2000, 2002, eu e Fernando, que é outro colaborador aqui do grupo, a gente ia muito para Florianópolis, né? Ia como turista, eu fui morar em Florianópolis lá para 2006. E essa paixão por Florianópolis começou a se construir aí, carnavais em Florianópolis e tal. E olha que loucura, a gente ia para Florianópolis, eu ia muito para Florianópolis para fugir do carnaval, porque eu gostava de reggae, achava que, né? Eu gosto de reggae, óbvio, né? Mas eu achava que meu carnaval era reggae, né? Só que chegando em Florianópolis, a gente procurava samba e eu nem percebia isso. Mas tudo bem, né? Mas eu falava para todo mundo que eu estava fugindo do carnaval. E chegando lá, cara, a gente tinha um amigo de infância, o Sandro, que ele era militar e morava na base aérea, né? E nessa base, esse Sandro é carioca, né? Morando em Florianópolis há muito tempo, a gente ficava alguns dias na casa dele, né? E, cara, lá era aquela coisa bem carioca. Era pagode, samba, futebol. Tinha um campo de futebol em frente à casa do Sandro, né? Dentro da base aérea, né? E aí, estava mergulhado naquilo. Eu e Fernando era pagode, samba, futebol o dia inteiro. Estava no Rio de Janeiro. Né? E aí, dada a minha semelhança com Arlindo Cruz, né? Sandro, muito sacana, carioca de berço, né? Ele contou para todo mundo do futebol, sem eu saber, que eu era sobrinho de Arlindo Cruz. E aí eu chegava no futebol, né? O campo era em frente, era dentro da base aérea, em frente à casa do Sandro, e a sede social em frente à casa do Sandro. Sandro cervejeiro carioca adorava isso. A gente saía da casa do Sandro, a gente estava na sede social já tomando cerveja. E aí os caras falavam, ó o homem aí. Olha o homem aí, eu era conhecido como olha o homem aí. Eu não entendia isso, porque era uma piada deles lá, né? Sandro contou essa mentira, que era sobrinho de Arlindo Cruz, eu não sabia. E depois, quando eu soube, Fernando também está envolvido nessa canalice. Fernando me contou, não, cara, todo mundo aqui pensa que você é sobrinho de Arlindo Cruz. Eu, como bom carioca e doce canalha também, falei, que ótimo, eu vou contar algumas histórias de titio Arlindo. E aí, cara, foi que começou. Eu tive uma naturalidade tão grande em contar mentiras da vida de Arlindo Cruz, e eu, como sobrinho de Arlindo, né,
eu ficava, cara, como é que eu consigo mentir tão bem? Esses caras que cresceram ouvindo samba, os caras são sambistas de raiz, eles acreditam plenamente em mim. Por quê? Porque tinha toda uma base de identidade da minha infância, da minha criação, né? E aí, cara, os caras, eu não batucava, não sambava, e não sei o quê, mas eu tinha um hábito que todas as minhas falas, né, eu ia lá e, por exemplo, estava conversando alguma coisa, eu soltava lá no meio da conversa. O mundo é cheio de armadilhas e pecados. Isso é uma música da Arlindo Cruz, o bem, né? E aí eu começava a inventar mentiras, né, com isso. E aí a coisa foi crescendo, eu não desmenti e tal. E eram só carnavais. Né? Ok, eram só carnavais. Isso aí não vai ter uma consequência maior, né? Então tá, né? E aí foi, eu ia lá, voltava, e a coisa foi crescendo. Né? E imagine quantas pessoas falavam, eu conheço o sobrinho de Arlindo Cruz. Né? Desde que, acho que 2005, pouco antes de eu ir morar em Florianópolis. Né? Estávamos o Elton chegou, o Elton e sua esposa falaram assim, poxa, vamos fazer um passeio. Eu não sei para onde foi, nem, sei lá, se o Elton tiver nos comentários aí, se ele lembrar para onde foi esse passeio, a gente foi fazer um passeio de cachoeira. Vamos lá, eu, o Fernando, o Elton, amigas nossas, né, o Fernando aí na rádio, e fomos para essa cachoeira. Passamos o dia todo lá. Né? No final, eu acho que era num domingo, tinha um pagode da Tia Doca, que fica do lado da minha casa, aqui em Madrid. E aí, nesse grupo, tinha lá sambistas, pagodeiros e tal, Fabiano da Educação Física, amigo de Fernando e tal. E o Elton sabia da mentira, porque a gente contava, o Elton viajava muito com a gente contava, se deliciava com as histórias mentirosas que eu contava. Né? E isso dava uma sensação de poder, né? Porque eu chegava em muita roda em Florianópolis, eu entrava em pagode de graça, não pagava bebida, tudo por conta do titio Arlindo Cruz. E aí, cara, chegamos lá no pagode da Tia Doca, depois desse dia de cachoeira e tal. Cara, eu nunca ia na Tia Doca, mas cheguei lá, me amarrei. Tava cantando todos os sambas e tal, aquele samba de aquela mesa bonita no meio, todo mundo em volta, né? Até que veio Fabiano, amigo de Fernando, e o Elton também estava nesse pagode, olhou para mim e disse, sabe quem tá aí? E eu lá, cantando e tal, batucando do meu jeito. Falei, quem? Tia Cecília. Aí o Elton do meu lado se escangalhou de rir, né? Quem é Tia Cecília, né? Aí o Fernando foi e falou, Tia Cecília é a mãe do Arlindo Cruz. Aí eu, cara, e o Fabiano, vamos lá, me apresenta a Tia Cecília. Eu quero conversar com a Tia Cecília. Cara, o Elton, ele ria a noite inteira. Vai lá falar que tu é tia, eu não sei o que e tal. E aí foi um trauma, tal. Até hoje eu não contei a verdade pro Fabiano. Se ele estiver assistindo isso ao vivo, ele vai ficar muito desapontado, né? E essa foi a história de Tia Cecília, só que não morreu aí, né? Teve esse dia do trauma e tal, e eu fiquei assim, porra, nunca mais vou mentir na minha vida, né? Porque eu passei dobrado ali de ter que apresentar a Tia Cecília para um monte de amigo meu, né? E aí, né? Tinha a história de Sombrinha, que o Fernando estava aqui, né? Que eu falava que Sombrinha brigava com meu tio Arlindo, que a família não gostava de Sombrinha. Coitado de Sombrinha, né? Então, enfim, desculpa, Sombrinha, perdão. Não vamos nem entrar nesse mérito. Em 2006, eu fui morar em Florianópolis. Né? Morando em Florianópolis, trabalhando em Florianópolis, Florianópolis é uma ilha. O que eu encontrava, eu criei tipo uma maçonaria do sobrinho do Arlindo Cruz. Porque no centro de Florianópolis tinha algum conhecido daquele quartel militar que envolvia muita gente, e a gente não pagava para estacionar carro, a gente ia para show de pagode de graça, tudo por conta do tio Arlindo Cruz, né, cara? E finalizando essa história, 2012, quando eu estava no Rio de Janeiro, né, eu tinha uma revista online chamada Drop Magazine. E essa revista, ela dava credenciais, né? Eu acho que essa história até a Fernanda não sabe. Ela dava credenciais eu cansei de credenciar amigo meu para show no Circo Voador, Função Progresso e tal, né? E aí eu falava com os caras, né, para ter o princípio da informação, eu falava, cara, faz o seguinte, com o celular mesmo, você tira uma foto e me manda que eu vou fazer uma matéria sobre o show. Aí eu credenciava o pessoal como imprensa e o pessoal ia, né? E, por exemplo, casas como o Circo Voador, quando você ganha credencial de imprensa, você ganha um convite escrito convidado, né? Lá em Florianópolis tem um centro lá que era Center Sul,
não lembro bem como é que era esse centro. E tinha um festival de pagode e ia ter uma homenagem a Arlindo Cruz lá. Um amigo meu de empresa me mandou uma mensagem falando: pô, Ronaldo, vai ter um show lá no Center Sul. Acho que é Center Sul, não lembro o nome do centro lá de Florianópolis, né, de convenções. Você coloca o nosso nome lá e tal. Eu tô crente que ele tá falando do Up Magazine, né? Eu falei, cara, tira umas fotos de celular para fazer uma matéria. Ele não entendeu também nada. Aí eu botei lá, depois que eu fui descobrir que era um tributo a Arlindo Cruz, eles também receberam um convite de convidado, né? E esse amigo meu que trabalhou comigo na minha empresa, eu consegui a credencial para 4 pessoas, 2 casais. Um deles era Fabrício, que jogava futebol em 2006 na base aérea, né? E o Fabrício, depois que entrou no show, ficou espalhando lá para todo mundo. Quem deu o convite para ele foi o sobrinho do Arlindo Cruz. Em 2002. Tem muita gente que ainda pensa que eu sou sobrinho de Arlindo Cruz. Eu tinha muita vergonha dessa história, Ângela. Eu tinha muita vergonha dessa história. Depois, quando eu me identifiquei como preto, eu descobri que isso era mais uma história de samba. Então, eu estou tranquilo dela hoje em dia. Oh, e assim, só para constar, o nome da mãe do Arlindo era que ela faleceu, Araci. Não é Cecília, não. Para piorar tudo, né? Só melhora, só melhora. Mas você sabe, de tudo isso que vocês falaram, e uma coisa que a Luana falou que eu acho muito legal no samba, é que o samba não fecha a porta para criança. Você vai ao samba, sempre tem uma criança circulando, sempre tem uma mãe com uma criança. E aí, é assim que a gente aprende, né? É assim que a gente aprende, é assim que a gente vê como é que é estar entre os amigos e ouvindo alguma coisa. E você ouve, não sabe que ouve, depois você canta, não sabe de onde veio aquilo. E o samba, isso é uma coisa muito de preto, né? De preto que fica junto, canta junto, dança junto e cria as crianças juntas. Vamos, leva, não tem onde deixar, leva para o samba, que o samba acolhe. É muito sociabilidade de criança preta passa muito pelo samba, porque não tem como, não, né? Muitas mães, mulheres sozinhas ou com a família inteira vai para o samba, então vai fazer o que com a criança? Leva a criança para o samba também, não tem como não levar. Então a gente cresce no samba, né? Não tem isso. Minha mãe e meu pai, eles levavam a gente para tudo quanto era samba. E assim, era correr. Meu irmão até que não, que ele é mais velho, mas para mim o samba era correr, comer, beber alguma coisa, correr e comer, brincar. Mas no meio disso tudo, você vai ouvindo, né? Você vai cantando, você para e canta, você chega, a tua mãe te segura, come alguma coisa, e te enfia aquela coisa e solta você depois. Então, e eu acho que isso, assim, tem muito a ver com uma forma de sociabilidade preta, tem muito a ver com esse prazer que a gente tem de cantar junto, dançar junto, esse prazer, ele tá no funk, ele tá no samba, ele tá na macumba, ele tá em tudo quanto é... Onde tem preto, tem cantoria, tem estar junto, tem dançar junto. Isso é muito ancestral, assim. Eu acho que é uma marca que une a gente. Poxa, uma das coisas que eu mais sinto saudade é de ir numa roda de samba e cantar junto, e ver aquela gente toda cantando junto, assim, entrar no Renascença de repente, né, naqueles dias de calor, Renascença cheio, arrepia de tão bonito que é, né? Assim, você não tem nem como andar, mas é bonito você ver aquela gente toda cantando, conversando, dançando. Eu acho que essa coisa do estar junto, aquilombado, né? Que é assim, ela permanece para a gente, assim, é uma marca de preto, sabe? Porque a gente está no funk, a gente está no charme, a gente está no jongo, a gente está, né? E eu lembro essa coisa da macumba, né? Minha tia, eu fui criada no espiritismo, né? E tanto no espiritismo de Kardec quanto na macumba, bate tambor, vamos bater tambor. Bater tambor era lindo. E a minha vontade era de sambar. Então a minha tia, ela ia num samba, ela ia num centro em Colubandê, eu ia com ela, né? Menino, quando começava aquele negócio de cantoria, ela ficava, senta, fica quieta, porque eu queria, para mim era tudo uma coisa só, entendeu? Bateu, eu tô sambando. Então,
é muito isso, assim, disso passar na pele da gente e a gente encostar na pele do outro e é a pele de todo mundo, entendeu? Acho muito legal essa coisa do estar junto, cantar junto, dançar junto e essa pretitude aí que marca tudo isso. É uma noção de comunidade muito africana mesmo, muito de formação de herança africana. Essa noção de comunidade, de dividir, de você leva a criança, como você falou, e você está aqui sambando e tem alguém que fala assim, não, pode deixar que eu estou olhando, vou deixar que eu estou olhando. Vai, samba aí. É muito assim, você deixa. E você fala, tá bom, então olha aí um minutinho que eu vou ali perto da roda. Nossa, quantas vezes? Quem nunca, né? Eu lembro, uns 2 anos atrás, eu fui foi o último show do Reinaldo que eu fui no Renascença. E aí eu fui no show do Reinaldo, o Inácio tinha, sei lá, uns 2 anos, tem uns 2 anos, o Inácio uns 2 anos. Aí eu fui, o Júnior estava trabalhando, eu falei, cara, eu vou, marquei com os amigos, botei o Inácio no carrinho e fui com ele no carrinho. Aí ele pulou lá para as tantas, ele dormiu. Aí eu falei, gente, faz aqui. Aí todo mundo se organizou, fez a roda, bota o carrinho no meio, a criança dormindo, o pagode comendo, o Reinaldo cantando lá, e a criança não acorda, não. Não acorda, minha filha, é acostumado, vive no meio, dorme qualquer barulho, não tem essa. Para falar sobre isso que o Big falou e que a Ângela também falou sobre a questão da criança, isso para a gente do Moça Prosa é muito forte, assim, porque a gente tem um público de tudo quanto é idade, assim, a gente começou muito, quando começou o samba era domingo à tarde, então era muito de família, era muito assim, de família, essas famílias iam, né, almoçavam, 2 horas da tarde tem o samba, então elas iam para o samba. Então, e depois que foi ficando mais tarde e tal, foi virando mais, mudou para o sábado, e aí fica até 11 e pouca da noite, então, mas ainda começa cedo, porque a gente faz questão de manter isso, porque esse público continuou com a gente. Então, tem muita criança que vai, e as crianças ficam encantadas. E para a gente isso é tão significativo, porque nós, enquanto um grupo só de mulheres, só mulheres tocando, e você vê, às vezes, uma menina, e às vezes um menino mesmo, olhando para a gente com aquela cara assim de caramba, isso faltou para a gente, assim, enquanto representatividade de gênero mesmo, sabe? Faltou para a gente olhar e quando ia lá, né, criança, e ver uma mulher tocando para falar assim, pô, eu posso tocar. Né? Eu fui começar a tocar percussão já com 28 anos, assim. Você tinha muito, muito pontual, né? Então, assim, essa coisa da criança, isso é muito bonito. A gente faz questão de falar, a gente fala, ó, cuidado, tem criança, porque isso é muito importante, assim, isso é muito coisa de preto, com certeza, assim. Você pode ver, pode observar, assim, esses sambas em grandes quintais, em grandes praças e tal, tem muita criança sempre, porque traz esse gostinho de casa, né, de fundo de quintal mesmo. E a coisa de ser filho de todo mundo, né? É filho de todo mundo. Aquela criança ali é de todo mundo. Ô, criança, sai daí. Sempre tem alguém para chamar a atenção, para pegar. Não, vai, corre. É filho de todo mundo. Isso é muito legal. Aquela ideia da maternagem que a gente falou naquela outra live que eu participei, de todo mundo, de não é maternidade, é maternagem. Todo mundo pratica maternagem. Todo mundo cuida. É isso, não é o filho da fulana, é o fulaninho. Então, cuida dele, entendeu? Isso é bonito demais. E a gente foi perdendo isso, né? Com todo esse processo do nosso sequestro, a gente foi perdendo isso. E, ao mesmo tempo, isso foi se mantendo nesses lugares, no subúrbio, né? Nas favelas, na Baixada. Estou falando da minha visão do Rio de Janeiro, né? E no samba, e no terreiro, né? Isso se mantém. As crianças de terreiro não é nada mais do que isso. A criança fica lá, fica andando, todo mundo olha, entendeu? Todo mundo vai olhar. É bonito. E isso é muito doido, porque, assim, quando a gente pensa até numa perspectiva de hoje, né, que isso tem se perdido muito. Pô, quando eu era criança, foda-se, você vai tomar esporro de quem for adulto que tiver perto. Você tem que respeitar. Né?
É isso, você vai tomar esporro do adulto que estiver perto, porque o adulto que estiver perto vai tomar conta de você. Não tem essa, é filho de todo mundo mesmo, é todo mundo cuidando de todo mundo. É realmente uma noção de comunidade. O mundo, ultimamente, ele anda tão egoísta, não é individualista só, não é egoísta mesmo, que hoje o cara é capaz de ver a criança cair no chão, se estatelar, ou ver que vai dar merda e não falar nada. Né? E manter isso, não só resgatar, mas manter isso é fundamental. E o samba acaba sendo o espaço que propicia isso, na minha opinião. Né? Porque no samba e nas reuniões populares mesmo, na reunião da galera da família, que vem aquela porrada de amigo e parará, as crianças ficam todas juntas, é bom que junta as crianças todas, fica só dois precisam perder tempo gritando com as crianças e o resto consegue curtir. Faz revezamento. Pois é. E hoje em dia a gente está perdendo muito isso, mesmo falando, mas agora é porque tem a pandemia. Não, mesmo falando de um mundo pré-pandemia. A gente está até com essa dificuldade de se reunir, de se aclombar, de viver coletivamente. Né? Pô, o samba tem esse poder. O samba, essa reunião ali que, pô, a galera se reúne, troca ideia e não precisa de nada muito genial, né? A Ângela fala que a Ângela lembrou de uma coisa. É que eu lembrei, assim, e tem uma outra coisa que é assim, você é o amigo de samba. Né? O amigo do samba, você não sabe o nome do cara, mas você encontra o cara no samba, você encontra aquela pessoa sempre no samba. Pô, e aí, tudo bem, tudo bem? Porque o cara não ser meu amigo de samba. Isso é muito engraçado, né? Isso acontece pra caramba. Né? Você vai nos lugares, são aquelas pessoas, nossa, aquele cara eu já vi no samba tal. Todo samba que eu vou, aquele cara tá. Então é a mesma coisa. Todo samba que ele vai, eu tô, né? Então, é amigo de samba. Várias vezes eu tô passando na rua, eu olho e falo, fulano tá sempre no samba. E a vocalista, né, uma das vocalistas do Moça Prosa, a Fabiola, eu conheci a Fabiola assim, na beira da roda, de sexta-feira, da Pedra do Sal. A gente ia toda sexta-feira, eu sempre via aquela menina lá, ela sempre me via, aí a gente passou a se ver tanto, que a gente chegava, se olhava e fazia... Aquele já cria uma intimidade, né, cara? É alguém que você nunca trocou ideia, mas que quando você esbarra no abraço, e aí, como é que você tá? Era mais, porque a gente ficava grudada na roda, grudada. Eu sempre fui pro samba, eu ia pro samba, eu ia solteira, eu ia para curtir o samba. Eu não ia para ficar paquerando, para ficar vendo, eu não ia. Qualquer coisa é consequência, né? Que a vida está aí também, a gente consequência. Mas assim, eu não ia, eu ia, ficava grudada na beira da roda. Eu nem via, não ficava reparando. E ela ficava também assim na beira da roda. E a gente tinha um negócio, porque mulher preta é quizumbeira, né? Então a gente ficava ali na beira da roda e assim, ninguém vai entrar na minha frente, não, vai tomar banho, eu tô no meu lugar. E a gente se olhava, às vezes, quando uma queria o banheiro, uma olhava para a outra, era um negócio, era muito engraçado. Tipo assim, eu já entendia que ela estava falando assim, vigia que não deixa ninguém entrar, não, que eu vou voltar. E era um negócio, às vezes a gente assim, pô, discutia, não brigava, mas assim, falava, tá, pô, cara, tô aqui, tô vendo. Uma defendia a outra, e depois a gente, hoje assim, somos super amigas e fazemos parte do mesmo grupo, mas a gente se conheceu nessa aí, de amigo. Amigo do samba. Você falou de mulher preta quizombeira. Minha mãe era muito quizombeira, sabe? Minha mãe arrumava umas quizumbas, meu Deus do céu. Aí, e no samba, essa coisa de lugar, ela dava bundada, sabe? Ela empurrava, não quero ninguém perto de mim, não quero ninguém perto de mim. Aí ela colocava assim, dava um jeito de empurrar a cadeira. Se a pessoa viesse sambando, ela dava cotovelada. E aí dava cotovelada, dava bundada, empurrava a cadeira, criava caso, moça. Minha mãe era uma... Nossa! E aí arrumava a quizumba para o meu pai resolver, entendeu? Então, às vezes, a gente estava muito bem no samba, daqui a pouco dava uma confusão e minha mãe arrumou confusão para o meu pai resolver. Ela era, sim, mulher preta e pequena, tu vê, né? Ela era meio cabocla, assim. Minha mãe era um tipo interessante, assim, de... Ela não era preta, meu pai era... Ela tinha a família dela é meio cabocla, né? Um tipo muito diferente, assim, um tipo muito interessante. Tem uns índios ali, tem uns negócios ali, sabe? Misturados, assim. Mas ela criava caso, nossa senhora, samba era espaço de criação de quizumba de minha mãe.
Mas Então até é isso. bom, né? Eu lembro dessas situações, sabe? Eu morro de rir. Esse lance aí esse lance de mãe é muito engraçado, que eu não sei da onde as referências que eu tenho musicais assim de samba são todas da minha mãe. Só que em algum momento eu desviava para outros lugares, mas na verdade era dela, né? E aí, minha mãe, quando eu era molequinho, assim, coisa de 8, 7 anos de idade, né, ela me levava no centro espírita, né? E eu ia para as sessões, né? E ela sempre recebeu as criancinhas, né? São Cosme, São Damião, né? E aí, quando ela recebia as criancinhas, ela vinha na minha direção com as balas Juquinhas, com aquelas roupas lindas e tal, e tacava as balas Juquinhas em mim. E eu era uma das poucas crianças que ficava amarradão ali para pegar a bala, né? Eu gostava daquela dança e tal. Aí o pessoal falava, isso aí vai ser um macumbeirinho e tal, e, enfim, né? E aí, pô, anos se passaram, tá? Eu parei de ir no centro com minha mãe, fui pra faculdade e tal. Aí tava lá no Teatro Rival, o primeiro show que eu vi na minha vida do Cordel do Fogo Encantado foi no Teatro Rival. E, cara, eu nem conhecia Cordel, e eu tava cantando várias músicas e tal, até que veio a Pedrinha, né? E aí tocou, fez aquela ciranda, né? E eu tô lá, Pedrinha, miudinha, Pedrinha da Urundaê, Lajeiro, tão grande na Urundaê. E a coisa, a ciranda ia girando, e todo mundo cantando aquilo forte, e eu, bom, sei lá, tô cantando, né? Aí tá, tem aquela coisa do dia seguinte do show, que você fica cantando as músicas do show, né? Aí eu tô em casa e tal, aí eu tô na Pedrinha, miudinha, minha mãe escutou, né? E aí começou, Pedrinha, miudinha, cantando junto comigo, né? Aí eu pra ela, inocente, né? Bebel, você conhece o Cordel do Fogo Encantado? Ela, nunca ouvi falar na minha vida. Eu falei, então como é que você conhece essa música? Ué, provavelmente eles conhecem o que eu conheço. Aí tá, né? As fases de Bebel. Aí, cara, recentemente, coisa de 2 anos atrás, eu fui levar minha mãe no centro, ela já, no início do processo de perder a memória, eu levei ela há 2 anos ou 3 anos, alguma coisa assim do tipo, muito tempo que eu não levava ela no centro, aí agora eu levei ela para o dia de São Jorge, né? Ogum, né? E ela tem uma promessa que ela sempre paga o bolo de Ogum, né? E aí levei ela e tava lá na roda lá, ela chorava de um jeito, né? E tocou essa música. Eu desabei de chorar. Eu falei, olha a referência. Aí vem essas histórias, vem essas somas todas que são bem loucas, né? Porque, na verdade, minha referência nunca foi o Cordel do Fogo Encantado, sempre foi ela, né? Só que tava lá esquecido do passado, né? Ogum também é uma presença importante no samba, né? Ogum tá em todas, né? Ogum, você vai na quadra da Estácio, tem aquela imagem de São Jorge, que aí, né, mistura São Jorge com Ogum. Sincretismo, né? Mistura tudo. Não tem saída, né? E aquela imagem de São Jorge que é imensa. Se você chega, quem é religioso, né? Chega de surpresa, assim, pode até se emocionar, porque é lindíssima. E aí, dia de São Jorge tem samba, né? Aí bate para Ogum e toca samba e faz comida para Ogum e vai lá na igreja de São Jorge, quer dizer... Dia de São Jorge é o maior fenômeno do sincretismo, né? Porque São Jorge é maravilhoso. Une todo mundo, né? Meu pai fez um samba de... consegue unir todo mundo. E o que eu acho que é um dos grandes feriados, assim, porque de subúrbio, né? Porque do Meier para lá, né? Do Meier para dentro, você vê ruas fechadas, Quintino fecha, Cascadura você também tem dificuldade de passar, Oswaldo Cruz nem se fala. Então, assim, todos os lugares que você passa do subúrbio, isso é um feriado tipicamente suburbano. Tipicamente suburbano, né? Isso que eu ia falar, não é que Babu estava certo, né? Porque o deputado, né, que pediu o feriado e tal. Sim, ele estava certíssimo. Porque não tem saída, assim, é um feriado carioca suburbano, assim. Só quem é carioca suburbano que entende. O cara da Zona Sul, ele não sabe o que é, ele não tem noção do que é um feriado de São Jorge no subúrbio, assim. Claro, tem aqueles que circulam e tal, óbvio, né? Não estou generalizando, mas de uma forma bem ampla, quando você viaja, você fala, pô, São Jorge no Rio é mó barato. Tem gente que fala, hã?
que é do Rio e não vê isso acontecer, porque não mora no subúrbio, né? E é um feriado, para mim, é o mais bonito. São 2 grandes feriados para mim, São Jorge, né? E 23 de abril e 20 de novembro, assim, são os melhores feriados, né? Porque você vê os pretos, tudo na rua, tudo sambando, tudo junto, tudo cantando. Isso é de uma comunhão, né? É de uma comunhão, de uma que é emocionante, assim. Toda esquina tem alguém com uma roupa vermelha batendo para algum, e aí são os fogos na alvorada, são os fogos às 6 da tarde. Não, é lindo demais, lindo. Eu tenho uma tia que ela mora no subúrbio, e é engraçado esse negócio que você falou, do feriado de São Jorge, né? Que quando vem chegando o feriado vem se aproximando, ela nem é do candomblé, da macumba, nem nada. E aí ela já se prepara, puta, São Jorge vem aí. Vou acordar às 6 da manhã, porque não tem essa. Vão ser fogos o dia inteiro, o couro vai comer, é samba para tudo quanto é lado. Não tem essa, não interessa, você pode ser crente da Universal, mas aquilo é um fato que faz parte da tua vida, bicho. Não adianta, aquilo é um fato que faz parte da tua vida, porque é isso, é o dia que vai rolar o sambão comendo solto, é feijoada para tudo quanto é canto da cidade, e fogos o dia inteiro. Quem é carioca, quem mora no Rio e pelo menos já viu a realidade do subúrbio, amigo, sabe que é o dia que o couro come. É o dia. São Jorge é o dia que o couro come. Né? Não tem caô. O Cláudio Camunguelo. Que virou feriado, né? Epa, deu um. Não ouvi o que você falou, Luana. Desculpa. Tem um delta aí, tem um delay aí que não. Eu falei que, assim, tanto é maravilhoso que virou feriado, né? Tão importante para a gente que virou feriado. Sim. O Cláudio Camunguelo, ele fazia uma comida para Ogum, né? No dia de São Jorge, né? E eu não me lembro exatamente qual era o lugar onde ele morava, eu não me lembro onde ele morava. Eu sei que eram uns conjuntos, e aí era interessante ele fazer essa comida, aí ia para a igreja de manhã e tal, em Quintino, e depois ia todo mundo para a casa dele. E aí tinha a mesa de Ogum. E ninguém sentava naquela mesa de Ogum, mas ele deixava meu pai sentar. O único que sentava na mesa de Ogum era meu pai. Caraca, isso era tão legal, assim, a gente chegava lá para comer, né? Gente pra caramba, era muito interessante aquela mesa, todo mundo espalhado e tal. E aí a mesa de Ogum. Quem pode sentar na mesa preta, senta. Deixa o preto sentado. Era muito legal isso. Legal. Mas é isso. E isso tudo tem muito desse lance do samba, porque essa parada que a gente falou, é esse espaço de aquilombamento, é esse espaço de ancestralidade, é esse espaço de convívio. E na boa, nego pode vir com a teoria branca que for, mas aquilo ali é o que há de mais moderno de vida em comunidade. Eu queria até falar... Não, fala, termina, meu amor, termina. Não, mas é isso, não existe nada mais moderno que aquilo em relação à vida em comunidade. Né? É uma comunidade funcionando de forma exemplar ali, que é o lance que vocês falaram das crianças. É onde a gente presta atenção, a gente ouve o velho que está ali, que é o que vem com história e vem com uma porrada de conhecimento, que com uma frase ele te diz muito mais do que, a gente fica tentando aprender a vida inteira, lendo e procurando, e parará. E a relação das pessoas, enfim, é isso. Vai lá, Lu. Não, porque na verdade eu queria ter falado e acabei esquecendo quando você falou lá atrás sobre isso, sobre o samba não ser só a questão rítmica, né? Não ser só a questão da música, né? E isso para mim é muito claro, assim, uma roda de samba real, assim, né? Uma roda de samba que pensa o samba como tem que ser pensado,
nunca vai pensar um espaço só para o ritmo, só para a música, que é maravilhosa, que é incrível, que é o principal ali, né? O que chega É ali. o fator agregador dali, né? É a cola. Para música, porque a gente vai para se divertir, mas tem muito mais além, por trás e envolvido e misturado nisso. E isso é muito importante. A gente tem que ter essa visão que o samba ele é cultura do nosso povo. O samba, através de uma roda de samba, você pode transmitir conhecimento, você pode transmitir conhecimento, e isso é uma coisa que a gente visa muito nas nossas rodas. Então, a gente sempre leva temas, a gente sempre leva pessoas para falarem, porque a gente acha que é importante aproveitar aquela galera que está ali, muita gente preta, né? Não somente, mas muita gente preta, ela precisa ouvir falar sobre feminicídio, sobre doença mental, sobre um lançamento literário de algum escritor preto. A gente acha que isso é preciso. E, além de tudo, o samba movimenta a economia preta. E isso é muito importante, sabe? Quando você vê hoje muitas rodas de samba aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio, na rua, né? Samba de rua, que faz o quê? Você faz o samba e você faz uma feira ao redor desse samba. Você cerca o samba, tem a roda do samba e tem uma grande roda ao redor desse samba, movimentando uma feira, como tem em Madureira a Feira das Iabás, e como tem hoje quase todos os sambas de rua do Rio de Janeiro, dessa rota de samba de rua, tem essa feira. E, poxa, essa feira, obviamente, não é só para pessoas pretas, mas a gente sabe que a maioria são pessoas pretas. Então, olha como está movimentando economicamente o nosso povo também. Isso é muito importante, até porque essa economia ela vem pela nossa arte, pelo artesanato, pela comida. Então, isso é muito importante. O samba está muito além de ser só... Quem está indo fazer samba só para tocar, não está fazendo samba, o samba, na real raiz do negócio, sabe? Não está fazendo. Está fazendo show, está fazendo música, mas não está fazendo roda de samba. Entendeu? Você fazer um show é uma coisa, você fazer uma roda de samba é outra coisa. É muitas outras coisas envolvidas aí, entendeu? Tem uma coisa que eu queria muito ouvir da Ângela, que eu participei muitos anos disso, mas Ângela tem muito mais autoridade e eu acho que ela tem, tenho certeza que ela tem como falar disso de dentro. Que uma das datas mais representativas do samba, na minha visão, é o dia 2, né? Que era o samba do trem. Sim, do trem. E o samba do trem inclusive, eu tenho uma teoria que a gente está vivendo essa pandemia aí, porque não teve o samba do trem no último dia 2. Concordo. Então, isso aí tem uma inversão no mundo aí, o mundo está se vingando da gente. Então, por favor, resolva esse problema. Traga o dia do samba de volta. Mas eu gostaria muito de ouvir isso da Ângela, porque o dia do samba do trem, né, várias comunidades de samba se encontravam ali em Oswaldo Cruz, né? E eu e Fernando, a gente fazia incursão de boteco em boteco, para conhecer cada roda de samba parava no boteco, né? Era estratégico, tinha uma divisão territorial aquilo ali. Todo mundo se conhecia, todo mundo se celebrava, mas cada um tinha seu canto. E até que o samba de Oswaldo Cruz foi até para o outro lado de Oswaldo Cruz, né? Porque não tinha espaço para receber todo mundo. Sim. Cada um ia para um canto, né? Então, eu e o Fernando, a gente via isso meio como turista, cantava tudo, mas a gente não era fiel em roda nenhuma, a gente pulava em todas. Não, às vezes... Como é que era lá em Oswaldo Cruz por dentro disso, Ângela? Conseguia, assim, como a gente é de Oswaldo Cruz, né? Nem sempre a gente conseguia pegar o trem, mas a gente tinha os caminhos para chegar até Oswaldo Cruz, por fora, por Campinho, por Bento Ribeiro, lá por trás, entendeu? Porque não se passava, não se passava pela estação de Oswaldo Cruz. Aquela passarela que vinha dos dois lados de Oswaldo Cruz, aquilo, eu tinha medo. Como é que... aquilo ali vai cair, é muita gente. Parecia a Estrada Portela no Natal, né? E aí eu ia de um lado para o outro, porque eu ficava no Buraco do Galo, né? E meus primos tem o quiosque ali, cantavam no Buraco do Galo, eu ficava por ali no Buraco do Galo. E isso é muito legal, que você encontra a gente de todo canto, né? E você passa de um lado para o outro. Antigamente tinha um buraco que passava, você passava pela passarela, mas esse buraco já taparam há muito tempo. Eu era menina, tinha aquele buraco ali. Você não precisava subir, você ia por baixo. E o trem...
o trem é uma coisa assim, que tem a ver, né, com o Paulo da Portela, tem a ver com os antigos, né, que o Marquinhos de Oswaldo Cruz sabiamente revive e traz à tona, traz à cena, né, e aí, assim, abrir um parênteses para falar do Marquinhos de Oswaldo Cruz, que é uma figura, ele é um grande animador cultural, né? Aliás, em Oswaldo Cruz, tem grandes animadores culturais. Eu não sei se isso acontece em outros bairros do subúrbio, deve acontecer, mas Oswaldo Cruz tem uma coisa, assim, que as pessoas fazem as suas próprias festas, permanecem por ali, sabe? O Edinho do Buraco do Galo, né? E todo mundo ama Oswaldo Cruz. Aí tem exatamente o Edinho lá. O Edinho, tem o meu primo Vaguinho, que foi outro animador cultural. Tem o Marquinhos. Cara, tem uma outra prima chamada Ângela. Os caras fazem festa de tudo quanto é canto, e tudo quanto é canto de Oswaldo Cruz. E aí, essa é uma... Eu não sei se tem a ver com aquele chão de Oswaldo Cruz, né? Não sei se tem a ver com aquele ar de Oswaldo Cruz. Mas tem uma coisa ali ainda muito de comunidade. Muita coisa mudou, obviamente, mas ainda tem uma coisa muito de comunidade, né? Então ainda se sabe quem é filho de quem é pai de quem é neto de quem, né? Ainda se sabe isso. E o Marquinhos, com a Feira das Iabás, ele conseguiu... e aí eu falo que ele é um animador cultural, né? Porque tem a história do trem, do samba, tem a Feira das Iabás, que mobilizam. A Feira das Iabás mobiliza o subúrbio e leva muita gente da Zona Sul também. Tem muita gente de todo canto que vai para a Feira das Iabás. Tem uma coisa ali que é altamente ancestral, que é a coisa das comidas, né? As tias, que são as Iabás, né? Que são as tias que têm o conhecimento, a sabedoria da comida, né? E aí não é comidinha, é comida arada, né? Como meu pai dizia, é comida de crioulo, né? É comida, vamos lá na minha casa comer comida de crioulo. Não tem essa coisa de... não, mete a mão, come rabada. Fuma da fome, né? Cara, não tem essa, né? É comida de crioulo, vamos lá. E isso é muito... Até a gente fazia festa, fazia aniversário. O que é que vai ser a comida? Comida de crioulo. Não estranha, não, porque ou é rabada, ou é aquela... como é que chama? Eu adoro aquele negócio que é tripa lombeira, né? Feijão branco, tripa lombeira, peixada, mocotó. Então, a Feira das Iabás, ela traz isso, traz o samba, traz a comunhão, né? Traz a comunidade e traz uma coisa que também é muito nossa, assim, né? Da comida, de estar junto, cantando, dançando, comendo, cantando, dançando, comendo, e reforçando laços, né? Marquinhos é bom nisso. Marquinhos é uma pessoa legal para vocês conversarem. Ele é um cara bom. Ele é um cara... É um grande animador cultural, assim. É um cara muito valioso para o samba nesse momento. Ele tem histórias, porque ele está desde moleque, assim, também, né? Conhece todo mundo, conheceu todo mundo. Ele tem... É uma figura boa para se conversar, para se conhecer. E nessa coisa, assim, de levar o povo, né? Porque o povo vai mesmo, né? O povo vai atrás do samba. É isso. Deixa eu falar um pouquinho também sobre o trem do samba, que para mim é algo muito especial, assim, que eu sempre, por muitos anos, fui ao trem do samba e sempre era um momento assim, muito aguardado. Sempre disse isso, depois do carnaval, era o momento que eu mais esperava, assim, era a festa que eu mais esperava, apesar de, obviamente, amar o feriado de São Jorge, amar o feriado da Consciência e tal. Era uma grande festa ali que eu me programava e ninguém mexe nesse meu esquema do carnaval e do 2 de dezembro. Ninguém mexe no meu esquema. E aí, assim, eu frequentava muito. E aí, nos 2 últimos anos, né, teve, né, o trem, sem contar, obviamente, o ano passado que não teve, a gente participou, a gente teve um vagão. E foi uma experiência, nós fomos o primeiro vagão só de mulheres, efetivamente, a sair. E foi uma coisa tão... Assim, eu lembro que na primeira vez, foram
Não, a gente participou 3 vezes, nos últimos 3, antes desse que não teve. Cara, o primeiro ano foi uma coisa assim tão incrível. Quando a gente entrou naquele vagão, assim, quando a gente chegou do lado de fora do vagão, que tinha uma plaquinha com o nosso nome, assim, a gente tirou foto com a coisa bem as loucas do negócio. Quando a gente entrou assim, a nossa cabeça, nosso vagão não vai lotar, é vazio, não vai. Tem um monte de gente está disputando aí com uma galera que está sempre. Cara, e assim, quando abriu, né, a porta, porque é aquele momento aniversário Guanabara, né? Abre a porta, entra todo mundo no desespero de chegar perto, para ficar perto dos músicos e tal. E a gente viu que entrou aquela galera e lotou, e um monte de rostos assim, de amigos, de gente querida, e a gente assim, se aglomerando ali, que aglomeração, né? A gente sentado no banco para as pessoas poderem ver e cantando. Gente, que sensação incrível você estar do outro lado de uma coisa que você já amava fazer, sabe? E aí depois, esse momento também, foram 3 anos, assim, emoções muito maravilhosas. No último ano já era comando do atual prefeito, já teve muitas perdas, né, assim, em relação à organização, a gente não conseguiu. Saímos do trem, aí fomos. Você tem um roteiro, né? Para onde cada grupo sabe para onde tem que ir. Então, você sabe para onde você vai. E a gente foi, e o nosso lugar não existia, sabe? E aí você passar assim, você vê várias paradas. E aí a gente se juntou com o pessoal do Samba da Serrinha, eles falaram, vem para cá. E a gente foi para o Samba da Serrinha, ficamos lá, e foi uma festa linda e maravilhosa. O pessoal do Samba da Serrinha é muito, muito, muito parceiros e tal. E assim, nossa, é uma pena, a gente ficou muito triste do ano passado não ter tido, porque quando começa, né, a agenda vai fechando muito para frente, as pessoas vão contratando, e a gente sempre deixa aberto, porque a gente sabe que a gente fala, quando é que é dia 2, né? No sábado seguinte é o dia do trem do samba. E a gente não botou nada, porque a gente ficou naquela expectativa, não, vai ter, no final vai ter, e não teve, né? E se isso não é uma prova, né? Mais uma prova, né? De que a gente vive num regime racista, né? Porque é isso, a gente está falando que samba está relacionado a tudo que tem a ver com preto, é isso. Qualquer atitude contra o samba é uma atitude racista, entendeu? E que não está querendo que a nossa cultura se sobressaia, né? E que não encara a nossa cultura como uma cultura que mereça destaque, que mereça um dia para ela. Né? Aquela velha cultura de que o samba é um ritmo menor. Muita gente ainda tem essa cultura de que fazer samba qualquer um faz. Eu falo muito isso assim. Você já foi num show de rock e viu alguém chegar num show de rock e tirar um baixo de dentro da mochila e começar a tocar lá embaixo? Porque, eu toco baixo, então eu vou levar esse baixo e vou começar a tocar lá embaixo do show. Você não vê isso. Você vai em roda de samba, vira e mexe, você está tocando aqui, de repente começa a ouvir alguém aqui, com chequerê no teu ouvido, com tamborim no teu ouvido, e você fala assim, caraca, não é que a pessoa não possa tocar, mas assim, isso, eu às vezes fico pensando até onde isso não é um desrespeito, sabe, com a profissão daquele musicista do samba ali. Eu também posso tocar, então eu vou tocar aqui do lado de fora. Isso atrapalha, sabe? Isso desconcentra, você está focado ali. Você está bebendo, você está rindo, você está brincando, mas você está focado ali, entendeu? Então, essas atitudes que vêm de cima legitima também, né? Essas pequenas atitudes que colocam o samba como inferior. E é uma pena, porque é poesia pura, né? Até nisso que você falou, eu lembrei daquele documentário do Bezerra. Não vou lembrar o nome. Já vi esse documentário mais de 200 vezes. Mas é que o pessoal que compõe para ele falando. Não, primeiro recebe o Chico Buarque. O que sobra de ECAD a gente recebe depois. Porque nego trata a gente como folclore. É só pensar naquele Réveillon que Paulinho da Viola ganhou menos que Gil, Caetano. Né? Pois é. É isso. Uhum. E precisa nem pensar no salário, né? Só pensar mesmo na proporção. Ninguém aqui está discutindo
geniosidade de Chico Buarque, de Gilberto Gil, de Caetano. Eu, particularmente, gosto de todos eles. Mas é uma questão de você colocar um Paulinho da Viola, que é tão gênio quanto, em outro patamar. E é muito por causa do ritmo. Eu não tenho dúvida disso. Assim. Além dele ser um homem preto, mas o Gil também é um homem preto. Né? O Gil vai receber as questões dele dentro do nicho que ele ocupa, assim, mas o Paulinho da Viola fica abaixo e é, obviamente, por conta do ritmo e da ligação direta com a cultura preta e tudo mais. Pois é, até porque eu acho que Paulinho, Gil e Chico, eu acho que eles estão no mesmo pote. Eu também, e Milton. Tem a menor dúvida disso. É do Milton. Que eu pegando só os que a gente tinha citado aqui, eu acho que eles estão no mesmo pote. Eu também acho, não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida. E até nessa onda desse racismo absurdo, a gente é um país que, porra, você tem uma juventude, você tem uma galera, não estou falando só de juventude, não, você tem uma galera que ignora Cartola. Hoje em dia eu moro aqui em Floripa. Você tem uma galera que ignora Cartola. Cartola, na minha opinião, é o maior poeta que já existiu em língua portuguesa. Eu também acho. Mas aí, Big, eles ignoram Cartola, mas veneram, por exemplo, e também, de novo, não é que não possa, que não seja bom, mas eles ignoram Cartola, mas veneram, por exemplo, o disco lá, toda aquela obra de samba do Vinícius de Moraes. Pois que é ótimo. É ótimo, sério. Beleza, o Afro Sambas eu acho que está entre os 5 melhores discos feitos na música mundial. Mas isso... Mas é isso, é sempre você pegar e falar assim, bom, então tá, o Chico Buarque tem um monte de samba, né, composto também, vários que eu gosto bastante. E o também. Samba do Chico não é tratado como folclore. A questão é essa. O ponto é esse, entendeu? O ponto é só esse. Então, se a gente tiver que valorizar, vamos fazer aqui na televisão, sei lá, um show de samba, mas então vamos chamar o Chico, não vamos chamar o Paulinho da Viola, entendeu? É uma coisa. Isso também, eu vejo isso também o preço que a gente paga pela nossa ancestralidade, porque esse apagamento ele é proposital, feito pela estrutura, né? Claro. Então, vamos enaltecer algo que também é samba, mas que não tem ancestralidade que esses pretos aqui têm. E aí a gente leva para outros fatores, outros fenômenos, outras festas, que faz tudo parte de um grande plano estrutural. Posso citar aqui, por exemplo, outra festa de Madureira, que é a procissão de Iemanjá, né? Que é uma procissão que há 17 anos era feito um cortejo de Madureira a Copacabana, né? E foi outra festa que foi cancelada. É outro karma da pandemia aí, porque a última festa de Iemanjá foi feita só no Mercadão de Madureira, porque não teve incentivo da prefeitura. E aí a gente entra também... São pedaços só concluindo, Ricardo, são pedaços de ancestralidade que são apagados de forma proposital, porque isso representa muita força. Se é feita uma liga dessas festas e você consegue atingir outras gerações, então eles têm que encontrar alguma forma de apagar isso para que outras gerações não absorvam isso. Mas é porque eles sabem da nossa força, Ronaldo. Eles sabem que se a gente se quilomba, se a gente se junta, a gente não tem para ninguém. Então, não pode deixar. Exatamente, não pode deixar. Então, tudo que é da ancestralidade preta feito por preto é pior ainda. Então, às vezes, eles abrem até o espaço, isso aqui é ancestralidade preta, mas vamos deixar esse branco aqui fazer. Então, às vezes, nem o destino da cota é dado por preto. A cota, às vezes, a cota ancestral é dada por um branco. E diz, nossa cota aqui cultural desses pretos aqui é esse branco que vai representar. E a gente ainda... preto. Pois é, a gente ainda vive um drama maior, que é o Estado neopentecostal, né? Sim. O Estado deixou de ser laico. Sim. A gente tem Crivella no Rio fazendo todos esses absurdos, a gente tem um presidente que falou que é um Supremo terrivelmente evangélico. Uhum. Não, isso é fundamental. E a gente está falando de uma galera que vem falando que preto é amaldiçoado. Tá ligado? É um amaldiçoado bíblico. Então entra nessa. Arroba, várias coisas. Né? A gente tem uma quantidade absurda de casos de intolerância religiosa no país, né? Que são majoritariamente contra as religiões de matriz africana.
tá ligado? Então, porra, então, e é isso, a gente está vendo uma destruição sistemática da nossa cultura e da nossa ancestralidade, e isso é um plano governamental, né? Vai lá, Ronaldo. Só que eu vejo um aspecto bem positivo nisso, né? Que é o aspecto da resistência. Eu acho que a gente só está reunido aqui, nesse exato momento, por conta de toda essa opressão. E aí que começam a surgir coisas como o que era para ser um blockbuster, que a gente falou semana passada, o Pantera Negra se torna um exemplo de representatividade, porque tem preto tomando paulada há tanto tempo, né? E muitos tomando paulada sem entender por quê, e aí começam a surgir esses aspectos de representatividade. Então, é um movimento, esse movimento opressor, na verdade, ele também constitui um movimento de fortalecimento de resistência, porque a gente vê novas frentes surgindo, a gente vê novas conexões, a pandemia ela pode ser reconhecida como período de aflorar o sentimento preto, isso está muito representativo na pandemia. Nunca se falou tanto de negritude como se fala nessa pandemia, né? E é um pouco daquilo, né? Teve umas meninas que vieram aqui do Britney Crew, que elas falaram uma coisa que é muito bacana, né? Não deixe o meio te utilizar, utilize os meios. E vem acontecendo um pouco desse reverso, né? Que é ver um pouco. Ângela está aqui, né? Aqui em cima. A gente tinha muita conversa em boxe, né? E eu era no início do projeto um pessimista de carteirinha. E a Ângela falava da militância de formiguinha e tal. E é muito isso, né? A Ângela passa uns vídeos pra gente no coletivo de trabalho dela dentro da academia de 2017, 2016. E eu falei, Ângela, pelo amor de Deus, tem alguma coisa disso aí? Vocês têm algum site para divulgar isso e tal? Estamos Mas organizando. Aguardadinho. Então, isso tudo está aflorando agora, né? Então, eu vejo essa ponta de esperança nesse sentido, de a gente tomar paulada e a partir da paulada que a gente toma, a gente se reunir e falar, pô, chega. Então, eu acho que é a única chance que a gente tem de trazer até essa geração mais jovem, que a gente vê muito jovem aí fazendo muito trabalho representativo, que nunca fizeram na vida e estão fazendo agora na pandemia, porque estão achando que é o momento, né? Porque tem também uma geração, falando de jovens, tem a tal da geração corona, né? Enfim, o mundo do dia para a noite, né? Deixou de ser aquele mundo que os jovens tinham ali, a tecnologia, tinha tudo, e hoje eles não têm nem garantia de futuro de ensino, né? Então, essa luta por sobrevivência me traz um pouco desse afago da gente se reunir numa resistência e talvez a gente estar junto aqui nesse bate-papo por conta disso. Porque se não fosse a pandemia, talvez a gente não estivesse aqui papiando sobre essas coisas, né? E levando isso daí para outras pessoas, né? Tem duas, quer dizer, tem um monte de coisa que eu queria falar, assim. Primeiro, só para eu não perder, eu acho Arlindo Cruz um grande poeta. As letras dele são brilhantes. Eu quando vejo, eu não gosto de ver as imagens que às vezes aparecem dele numa cadeira, magro, sem aquela expressão viva. Assim, eu amo Arlindo Cruz, desde criança, né? Desde adolescente que a gente se conhece, as famílias e tal. E eu vejo, quando eu vejo e ouço as letras dele, as canções dele, eu fico muito emocionada com a beleza, e ele é de uma inteligência brutal, assim, ultra inteligente aquele homem. E as letras dele mostram isso, né? Então, assim, quando você falou em novas frentes, eu acho que Arlindo Cruz é um grande poeta, uma pena, eu sinto muito o que aconteceu com ele. E aí é só para marcar isso. E uma outra coisa quando você fala da resistência, eu acho que a resistência ela é um exercício que nós, pretos, sempre praticamos esses exercícios, esse exercício da resistência. Quando você começa a ver, quando começa a ler histórias, né, da escravidão e do que nós fomos, daquilo que todos os nossos antepassados foram submetidos, né, ao que eles foram submetidos, e a gente está aqui hoje, é sinal que a gente resistiu, né?
E é sinal que a gente tem que continuar resistindo para abrir espaço para quem vem depois. Então, acho que resistência é o nosso sobrenome, sabe? Assim, resistência. E se antes a gente sobrevivia, né? Agora a gente vive. Eu acho que esse momento de pandemia... Eu tenho uma queridíssima amiga, professora também, Maria Aparecida Dias. Ela estava numa mesa semana passada, ou há 2 semanas, lá, aquela semana de acolhimento da Escola de Educação Física, né? E aí ela falou uma coisa que, quando ela falou, ficou todo mundo assim, poxa, o que é isso, né? É a potência nessa miséria que a gente está vivendo, né? Nessa tristeza, o que isso tem de potente, né? E você falou isso agora, assim, se não fosse a pandemia, talvez nós não estivéssemos aqui. Então, isso é a mostra da potência que a gente tem e da força que isso nos dá para continuar resistindo, né? Como alguns estudiosos dizem, né? Foucault diz isso, né? O Simas fala também, né? O Simas fala das brechas, né? Das frestas, das possibilidades, das franjas, assim, de por onde a gente passa, né? Aí tem um blocão fechado, uau, mas que nada, não é fechado 100%, não. Tem um pedacinho, um espacinho ali que a gente vai passando e vai abrindo mais, e vai abrindo mais. Então, assim, esse exercício da resistência, esse exercício desse laço que a gente está fazendo nesses aquilombamentos todos, é um exercício que a gente tem que continuar fazendo, que a gente sempre fez, que a gente tem que continuar fazendo para quem vem depois, aquela história de quem sobe nos ombros dos outros enxerga mais longe, né? Acho que a gente daqui a pouco vai ter muita gente subindo no ombro da gente para olhar mais longe, assim, né, de tudo que a gente vem fazendo. Só um complemento rapidinho. Ângela falou do Arlindo. Deixa eu só complementar a história da tia Cecília, que não tem muito a ver com a tia Cecília, não. Mas tia Cecília foi importante na minha vida em Florianópolis enquanto eu era turista, né? E ela me abriu várias... Tia Cecília não, Arlindo Cruz abriu várias portas para mim, né? Só que eu fui morar em Florianópolis, e essa é a parte que eu não contei. Eu fui morar em Florianópolis por volta de 2006, entre 2005 e 2006, né? E morei lá durante 5 anos. Coincidiu com o tempo que eu fui para lá, não lembro a data, vocês duas podem me lembrar, até Ricardo também, coincidiu com a letra de um dos últimos hinos, né? Mais recente, né? Que é Meu Lugar. Né? Porque quando as pessoas descobriram, já a galera que não era do quartel e não sabia a história do Arlindo Cruz, do sobrinho do Arlindo Cruz, a galera se identificava comigo por saber que eu era de Madureira. Então, lá, quando eu ia como turista, era, olha o homem aí. E depois, quando eu fui morar lá, gente que não era dessa galera, da empresa, onde eu morava na Joaquina, falava, olha o cara de Madureira. Aí ficava, Madureira, e tinha muito isso. E eu fiquei, boa parte, como turista, falando das coisas de Arlindo Cruz, né? E o sobrinho era mentiroso, mas as histórias de Arlindo Cruz eram reais. E depois eu fiquei lá 5 anos morando em Florianópolis, falando de Madureira. As pessoas perguntavam por causa da música, como é que é Madureira? Porque ele desenhou tão bem Madureira, né? Trazendo aquela coisa lá, né? Meu lugar de Ogum, Iansã, lá tem samba de manhã. E isso ficava no imaginário de todo mundo, de preto, de branco, todo mundo. Como é que é Madureira? E aí, essa história de caminho de Ogum e Iansã é que fica entre a igreja de São Jorge e a igreja de Santa Bárbara, né? Por isso que olha aí, gente, isso é lindo. É lindo, né? A construção disso é linda, né? É linda, né, cara? Então, enfim. E eu acho que nessa coisa da resistência, a gente vem mudando muita coisa. A gente... essa coisa de formiguinha, né? E muita coisa eu acho que a gente tem feito. Eu acho que existem muitos coletivos negros, existe muita gente batalhando, muita gente se despertando, aqueles que ainda não despertaram ou que demoraram a despertar, muita gente despertou sabendo que é preto, sabendo que é preta, passa a saber em algum momento. Isso está vindo muito forte. É um movimento que eu não sei se vai ter como
como barrar, do jeito que as coisas estão, as forças que estão em confronto nesse momento. Tem muita gente desperta e muita gente esperta, sabe? Para essa, desperta de consciência e esperta no sentido de atenta, sabe? Para o que está acontecendo agora em termos de negritude, pretitude, racismo e tudo isso que a gente, aquilombamento, e tudo isso que a gente vem conversando. Eu tenho esperança espero de esperançada, entendeu? Meio freio. Eu até nessa, Ronaldo diz que eu sou um niilista, né? O Ronaldo diz que eu limite demais. Mas, enfim. A primeira coisa é que o maior ato de resistência que um preto pode ter é estar vivo. A verdade é essa. Já é o maior ato de resistência de um preto, né? E... Bom, e nessa onda, eu vejo que está tendo um certo despertar da galera de, pô, não, a gente precisa fazer algo, a gente precisa mudar a situação, mas eu tô vendo a maré oposta também vindo de uma forma assustadora como eu nunca vi. Eu tenho até medo desse momento acabar sendo só uma mobilização e a gente não conseguir se organizar para resistir. É que eu acredito, Ricardo, que eles também são resistência. Né? Eles têm que se mobilizar para encarar a gente. Eu vejo assim que o movimento que a gente está fazendo, que o nosso povo está fazendo, um movimento de aquilombamento contínuo e muito, muito grande, que está cada vez, eu só vejo aumentar. Esse movimento eu não vejo retroceder, de verdade. E torço para que não retroceda, mas eu não vejo retroceder. O que vai diminuir são esses movimentos que ultrapassam a gente. Esse Black Lives Matter, todo mundo, vamos todo mundo postar, tela preta. Isso é febre, entendeu? Isso aí vem assim, é momento. Aconteceu alguma coisa assim, muito grave, né? E foi noticiada, porque acontece coisa grave todo dia, mas foi noticiada. Aí vem aquela enxurrada. Depois passa a chuva. Agora, esse movimento que o povo preto está fazendo, e é real, esse eu não vejo retroceder, não. Não vejo mesmo, porque a galera que está entrando em aquilombamentos, elas estão entrando com muita consciência do que está fazendo. Sabe, quem não tem ainda consciência e está entrando, está criando consciência dentro do movimento. Então, isso eu acho que é difícil isso retroceder. E aí você pensa, poxa, eu tenho um filho, homem preto, né, um filho menino preto de 4 anos de idade. Meu filho jamais vai crescer sem ter essa consciência. O que ele vai fazer da vida dele lá para frente, nem tudo eu vou poder dominar. Mas a consciência dele ser um homem preto, do que isso representa totalmente, dos benefícios e malefícios de ser um homem preto na sociedade que a gente vive ocidental, tudo isso ele vai crescer sabendo. Então, eu acho que essa galera que está agora vai passar isso. Então, eu não vejo retroceder, entendeu? Eu não vejo retroceder. Eu só vejo esse retrocesso dessas modas, dessa grande mobilização midiática, vamos dizer assim, ocupações de Instagram, é tudo isso. Isso aí é chuva. Chega uma hora, vai diminuir, vai parar, aí outra hora vai voltar, entendeu? Mas a gente, enquanto estratégia, enquanto aquilombamento, eu não vejo, não. Eu vejo muito uma questão de preto para preto. É isso. A nossa maior dificuldade é o preto se identificar como preto, porque a estrutura embranquece a gente. Uhum. Uma vez que você se identificou como preto, você não tem volta. Eu acho. Eu escrevi sobre isso semana passada, exatamente isso. Quando você se reconhece, não dá para voltar atrás. E o passo que a estrutura tenta de travar a gente é o quê? É acabando com nossas festas, acabando com nossas reuniões, porque as nossas festas não são só festas, são movimentos ancestrais, né? A gente volta lá no início. Então, a única forma que eles têm de resistir, porque, de certa forma, é uma resistência deles, cruel e dura, é tentar fazer esse apagamento da cultura preta, para que os jovens pretos e os pretos também velhos, né? Porque tem muito preto, como o Ricardo diz, capitão do mato, domesticado e tal, que depois que essa pessoa se identifica como preta, tanto o jovem como também o mais velho, não tem volta. Não volta.
Não volta. Você pode ver isso. Você pode ver gente preta que ainda não se entende como preto, né? Não se lê como preto. Mas depois que se leu, você não sei de ninguém que depois que se leu como preto falou: ah, não, acho que não sou tão assim, não. Você não vê. Você hoje em dia está tendo muito mais discussões dessa questão do colorismo e tudo mais, se é preto, se não é preto, que é preto, do que essa galera que não quer ser preta, entendeu? E aí tem que pensar, você tem que entender, né? Tem que entender o que é ser preto, porque também é isso, do mesmo jeito que o samba não é só um ritmo, ser preto não é só ser preto, é muita coisa, você carrega muita história, entendeu? Que não foi contada, mas que eu acho que eu vejo assim, por que eu acredito muito que não tem retrocesso? Porque eu estou vendo, assim, pelo que eu vejo dos grupos que eu participo, esse processo de empretecimento da história, ele está acontecendo por meio da cultura e do conhecimento. E quando você tem o conhecimento, quando você alcança o conhecimento, ninguém tira de você. Conhecimento é a coisa mais preciosa que a gente pode ter, entendeu? E o conhecimento, não estou falando acadêmico, não. O conhecimento de vida mesmo, de história, de quem você é. Então, depois que você tem esse conhecimento para te arrancar, só se for força, né? Mas aí a gente vai ter uma galera por trás ali para falar, não vai arrancar, não. E tem uma coisa também, só para encerrar essa minha parte, é que uma das coisas que eu tenho mais escutado é a nossa manifestação de provar que somos plurais, né? E a partir do momento que a gente se engaja nessa luta de provar que somos diferentes, né? O preto mais atento, ele vai começar a entender qual é a onda da lógica do LGBT, da trans, do gay, porque são esses os aspectos plurais. Então, a gente, nessa onda da gente brigar por um aspecto plural, a gente começa também a criar uma empatia com o sofrimento do outro, né? A gente sai um pouquinho... Isso é um processo longo, não é todo mundo não que eu estou falando, né? Mas a gente vê que a gente começa a reunir isso porque você tem preto trans, você tem preto gay, e aí quando esses pretos se unem no movimento, tem a simbologia também da linguística, da gente começar a falar preto, pretas e pretes, e aí você já abre o olho para outras causas, para outras demandas sociais. Então, é um processo que, com essa continuidade, que vai trazer um amadurecimento muito grande. Por exemplo, a primeira vez que eu ouvi falar aqui, eu falei em feminismo preto com a Luane, uma pergunta que eu fiz para ela. E foi a primeira vez que eu ouvi falar de mulherismo, foi com ela. E a partir daí que eu fui buscar estudar mulherismo, né? Entender, eu e Bruna, que é uma branca, fizemos essa imersão, descobrimos que o mulherismo são 5 mulheres, e não é uma pessoa só que diz, eu fundei o mulherismo. São 5. Isso daí é a concepção máxima do senso coletivo. Um conceito que é fundado por mais de uma pessoa, né? E aí a gente vai construindo isso. Eu nunca tinha ouvido falar em mulherismo e essa concepção mais ampla de luta feminina, né? E tem outras pessoas que falam, passei a seguir a ASA e por aí vai. Então são construções que a gente vai fazendo e leques que a gente vai abrindo com esses encontros. Bom, enfim, vamos encaminhar para o final aqui, porque a gente que se deixar, a gente vai ficar aqui até meia-noite falando. Embora em alguns pontos eu discorde de vocês aí, mas é porque eu sou pessimista mesmo, né? Eu já vi muita desmobilização na vida. Mas, enfim. Galera, eu acho que é isso. Vocês querem falar mais alguma parada? Porque eu tô com medo da gente ficar aqui até meia-noite. Ângela, tá o mudo. Só um recado para a galera, né, que acompanha a gente, né? Explicar para a galera a mudança do formato, né, do Conversa Ordinária, como o Ricardo sempre fala, nossa conversa mudou, né? Eu só falei isso uma vez. Tu que fala isso. Ficou gravado, já era. Nossa conversa ordinária mudou. Mas explicando para a galera, agora a gente tem um formato, gente, que meio de semana a gente faz uma conversa extraordinária, que é uma entrevista, a gente traz o convidado, tem as trocas, e agora em setembro a gente está inaugurando esse formato, que é o Conversa Ordinária, né?
que leva o nome do coletivo, que leva o nome do aquilombamento, né? Que é um debate interno nosso. A gente traz visitas visitas não, porque já são de casa, né? A gente traz a Lu aqui para conversar com a gente, ela já foi entrevistada. Ângela faz parte lá do nosso aquilombamento, a gente tem um grupo lá de WhatsApp, né? Esse grupo é bom, né? Esse grupo é gostoso de participar. Então, a gente está definindo esse espaço, a gente tem lá, terça-feira, um modelo de entrevista, e todo sábado a gente vai ter um modelo de debate, né? Para a gente exatamente criar essas pontes, essas conexões, né? E eu e Bruninha estamos aí, junto com o Ricardo, cuidando da comunicação do Conversa Ordinária. A gente vai trazer muito papo de ancestralidade, muito papo de representatividade, sempre buscando um conceito micro e papo de preto, né? A gente começa de uma coisa pontual e abre um leque gigantesco. Se deixar, a gente fica 5 horas aqui falando. Então, todo sábado a gente vai ter um debate diferente para a galera, né? Para a galera acompanhar aqui. E terça-feira a gente vai ter uma entrevista. Beleza. É isso. Bom, antes de falar da entrevista de terça-feira, falar aqui, né, das redes da galera, as redes da Luana, Lua Rodrigues 83. Agora, além da live lá do Insta, agora ela tem um canal no YouTube, tá aí no primeiro comentário o link do canal. Bem mais fácil, Luana. Eu sou velho, eu não consigo ficar vendo as paradas segurando o celular, não. A minha mãe pediu por isso, a minha mãe, cara, não faz um negócio no YouTube, pelo amor de Deus. A pedido de mãe a gente já tem. No YouTube dá para ver no computador, dá para botar na TV. No Instagram tem que ficar segurando o celular, Lu. Pronto. Dói o ombro. E outra coisa, hein? Quem quiser saber mais de mulherismo, o capítulo inaugural de Luana está sensacional. Luana pode falar um pouquinho disso. Capítulo inaugural e único, que está lá até agora, porque inaugurou ontem. Mas é o vídeo de uma live que eu fiz, acho que foi a primeira live mesmo que eu fiz no Instagram com a Asa Nigeri, que é uma amiga querida, sobre mulherismo africanas. Na verdade, foram 2 lives, eu juntei as 2 lá, por isso que o vídeo está um pouquinho maior, mas assim, tá muito legal, tá muito incrível, vale muito a pena mesmo. Tá muito maravilhoso. Vocês podem ir lá conferir, se inscrevam. Link para o canal da Lua tá aqui no primeiro comentário desse vídeo. Insta dela, Lua Rodrigues 83. Twitter, Preta Lua. Face, Luana.rodrigues.83. Essa galera, um monte de pontos. É bom que dá para ler para usar. A culpa não é minha, a culpa é das redes sociais que não me permitem. E, pô, a Lu, a gente falou aqui, toca no Moça Prosa, instagram.com/Moça Prosa Samba, youtube.com/, Moça Prosa, cai lá também. E se vocês forem no site do Conversa Ordinária, lá tem nos convidados, a Lua tá lá, a gente botou os links todos lá da Lua. Vou até atualizar, botar o YouTube também, que ainda não tinha YouTube naquela época. Né? E quer seguir a Ângela no Insta, Labretas. Né? Vou seguir, hein, Ângela? Não, meu Insta. Meu Insta, sim. É bobinho. Não. É verdade. Eu vou seguir você. Já anotei aqui. Muito mais e interessante. O Ronaldão, o Ronaldão foi pegar o livro dele que chegou. Ele mandou aqui no chat. Até ele passar álcool em tudo, até ele voltar, se der mole, a gente já até saiu daqui. O Insta do Ronaldo, Ronnog com 2 N's e underline no final. Umas fotos maneiras. Ele tá vendendo foto agora, que ele não tá podendo ir pra rua tirar foto, então também é aquele nosso momento Black Money. Pô, compre fotos do Ronaldão. Ronaldão é chato, mas é bom fotógrafo. Né? É ótimo fotógrafo de verdade. E, pô, me dá uma moral aí também. De volta ao básico.com.br, tanto faz, vai cair no mesmo lugar. Tô relançando, na real, curso de empreendedorismo lá da De Volta ao Básico.
Entra lá, estou fazendo descontaço mega para essa primeira turma, fechei uma parceria aí para conseguir financiar a parada para a galera que está sem cartão, que está negativada. O lance é fazer dinheiro preto girar, fazer a galera conseguir criar um negócio viável e ganhar uma grana. Segue aí também De Volta ao Básico no Face, no Insta, no Face e no Twitter, porque no Insta tem uma garota que tem só uma foto de bom dia lá, com De Volta ao Básico, aí tem que ser backtobasic.pro no Insta, mas vai no site que você vê as redes todas lá. E, gente, terça-feira, para quem está vendo ao vivo, a gente vai estar aqui 9h15 com o Fernando Menezes, fotógrafo, analista de TI, e vamos trocar uma ideia com ele, né? Bom, sigam a gente nas redes sociais, acompanhem a gente aí, e é aquele lance, né? Pedir nunca é demais. apoia.se/conversa ordinária, ajuda a gente a manter nosso canalzinho aqui no ar funcionando, né, para a gente conseguir melhorar a qualidade e o funcionamento do negócio. Visita o nosso site, conversaordinária.com.br. As redes da Lua e da Ângela estão lá, né, vai em convidados. Todo mundo que passou aqui pelo canal está lá. No Insta é Conversa Ordinária, no Twitter é Conversa Ord, Face também é Conversa Ordinária, e no YouTube, Conversa Ordinária com acento. Pode ir que você vai encontrar. youtube.com/Conversa Ordinária com acento. Anchor.fm/Conversa Ordinária. Dá para dar uma moral lá também com o Google Pay todo mês, se você quiser ajudar. E tem a versão em áudio dos nossos programinhas. E se quiser ouvir a gente aí em áudio, a gente está no Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, tudo que for de podcast aí, a gente vai lançando por aí. Gente, Ronaldão foi passar álcool em 10 mil coisas, então, porra, vou agradecer demais, Ângela. Lua, muito obrigado mesmo, foi demais. Muito obrigada. O papo foi ótimo. E, bom, uma hora dessa a gente volta para falar mais ainda de samba, agradecer o pessoal que participou no chat aqui, principalmente o Elton e Fernando, lembrando da história do Ronaldo Loroteiro de Floripa, falando que era sobrinho do Arlindo, né? Fernando até lembrou aqui Onde a Coruja Dorme, o nome do documentário do Bezerra. Do Bezerra. Gente, é isso, brigadão. Segue todo mundo aqui nas redes, dá aquela moral no Apoia-se, isso tudo. Curte, se inscreve, compartilha. Beijão pra geral. Obrigado, Ângela. Obrigado, Lu. Valeu. Beijo.